A luta por um leite. O milionário e a mãe desesperada de Lisboa. Antes de começarmos, por favor, clique em Gosto e subscreva ao canal para mais histórias que inspiram a alma. E agora, prepare-se, porque esta história vai mudar a sua perspectiva. O inverno de Lisboa mordia as paredes finas do pequeno apartamento, carregando um silêncio que era quebrado apenas pelo choro agudo de um bebê. Sofia Oliveira moveu-se rapidamente, embora o seu corpo se sentisse pesado de exaustão. Abriu o frigorífico e a luz fraca revelou apenas uma garrafa de água meio vazia e um frasco velho de condimento. Na bancada, a lata de leite em pó estava oca, raspada dias atrás. O seu filho, Tiago, com apenas 8 meses, chorava desesperadamente do berço, os seus pequenos punhos a bater no ar e as suas bochechas vermelhas de fome. Sofia pegou nele, embalando-o contra o peito, sussurrando: "Eu sei, meu amor, eu sei." As palavras tremiam mais do seu próprio medo do que do conforto que ofereciam. Ficou junto à janela, a olhar para a rua. O candeeiro lá fora cintilava, lançando uma luz fria e indiferente que tornava tudo mais nítido. A tinta a descascar nas paredes, o cobertor fino que envolvia Tiago e a vergonha silenciosa que a oprimia. Sofia tinha lutado arduamente para evitar este momento. Tinha feito turnos de limpeza, reposto prateleiras à noite, até aceitado trabalhos que mal pagavam a passagem de autocarro. Mas naquela noite não havia nada. Nenhum vizinho a quem pedir, nenhuma família a quem recorrer. O seu telemóvel estava na mesa, com o ecrã rachado e a bateria quase a acabar. Hesitou por um longo momento, os gritos de Tiago cortando-lhe o peito como vidro. Então, com as mãos a tremer, escreveu: "Preciso de um trabalho, qualquer coisa. Posso trabalhar noites, fins de semana, o que for preciso. Não estou a pedir dinheiro, apenas trabalho. Só preciso comprar leite em pó para o meu bebê." Leu as palavras 2 vezes, com a visão turva de cansaço, e publicou. Durante um tempo, nada aconteceu. Sentou-se no sofá, segurando Tiago, a ouvir o aquecedor a clamar fracamente contra o frio. Não esperava que ninguém lesse. Não esperava que ninguém se importasse. Era apenas mais uma voz desesperada perdida no ruído da internet. Mas algures do outro lado da cidade, num escritório onde as luzes pareciam nunca se apagar, um homem deslizava por publicações locais sinalizadas, parte de um sistema destinado a captar histórias de dificuldades. O seu nome, Ricardo Diniz, um bilionário e chefe da Fundação Diniz. Os seus olhos fixaram-se numa linha. "Não estou a pedir dinheiro, apenas trabalho." Leu-a novamente, mais devagar. Então recostou-se na cadeira, o peso da frase a pairar na sala silenciosa. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo mudar. A noite fundiu-se na manhã sem respostas. Sofia estava deitada no sofá com Tiago a dormir contra o seu peito. Acordava a toda a hora, assustada, como se o próprio silêncio pudesse transformar-se em perigo. Ao nascer do sol, o apartamento parecia o mesmo. Frio, desgastado, quase vazio de esperança. Enquanto isso, no coração do centro de Lisboa, Ricardo Diniz estava sentado no seu escritório antes do amanhecer. Mas ele não estava a olhar para a cidade. O seu ecrã ainda mostrava a publicação de Sofia. Não foi apenas o desespero que o captou. Já tinha lido milhares de mensagens antes, pedidos de doações, solicitações de financiamento. Aquilo era diferente. Era direto, despido, sem floreios. Não havia encenação. Pressionou um botão na sua secretária. Momentos depois, Cláudia Vasconcelos, chefe de RH da fundação, apareceu na porta. "Outro caso sinalizado?" Ela perguntou, ajeitando o blazer. Ricardo virou o monitor para ela.
Quero que ela seja contactada hoje. Cláudia franziu o sobrolho. Ricardo, com todo o respeito, não somos uma agência de emprego. Se começarmos a aceitar todos os candidatos que escrevem uma história triste online. Isto não é sobre caridade. Ricardo interrompeu, a sua voz calma, mas afiada. Ela está a pedir trabalho. Dê-lhe a oportunidade. Cláudia hesitou, depois cruzou os braços. Está a criar um precedente que não podemos gerir. Uma exceção torna-se 100 pedidos amanhã. Ricardo recostou-se, a sua expressão ilegível. Envie-lhe uma proposta para um turno de teste. Turno da noite, auditoria de armazém. O protesto dela ficou preso na garganta. O turno da noite era indesejado, exaustivo e sempre vago. Se Sofia falhasse, o problema resolver-se-ia por si só. Se ela resistisse, provaria algo. Cláudia forçou um sorriso fino. Muito bem, mas não diga que não a avisei. De volta ao seu apartamento, o telemóvel de Sofia vibrou tarde naquela tarde. Ela quase o deixou cair. A mensagem era curta. Está convidada para um turno de teste no centro de distribuição da Fundação Diniz. Apresente-se hoje, 23h30. Traga a identificação. Pago a hora. A sua primeira reação foi incredulidade. Leu-a 3 vezes antes de sussurrar em voz alta. Isto é real? Tiago mexeu-se nos seus braços. Ela beijou o topo da sua cabeça, segurando-o com mais força. O horário era brutal. O turno impossível, sem ter com quem deixar o filho. Mas era trabalho. Pela primeira vez em meses, uma porta tinha se aberto. Sofia exalou, recompondo-se. Vamos conseguir, meu amor. Temos de conseguir. E lá fora, a noite de inverno já a esperava. A vida está cheia de reviravoltas. Se alguma vez sentiu que não havia saída, comente luz abaixo e partilhe a sua experiência. Flocos de neve pairavam sobre Lisboa, enquanto Sofia embrulhava Tiago em 2 camadas de cobertores. A viagem de autocarro para o centro da cidade foi longa, mas ela segurou o filho perto, sussurrando palavras para si mesma. Às 23h15, chegou ao centro de distribuição da Fundação Diniz, um vasto armazém iluminado por lâmpadas brancas e duras, zumbindo com máquinas e empilhadores. Trabalhadores em coletes refletores moviam paletes empilhadas com alimentos e suprimentos. Cheirava a cartão, óleo e café. Sofia fez o check-in, nervosa. Um homem digitalizou a sua identificação e deu-lhe um crachá temporário. Turno da noite. Auditoria de inventário. Supervisores no corredor 6. Ela ajeitou Tiago na anca e hesitou. Não há creche? O homem deu um encolher de ombros simpático. Não a esta hora. Lamento. Sofia engoliu em seco, apertando o aperto em Tiago. Não podia voltar atrás agora. Alguns corredores depois, Cláudia Vasconcelos apareceu. Deve ser Sofia Oliveira. Cláudia disse de forma seca, os olhos a examinar o bebê nos seus braços. Trouxe-o? Sofia endireitou-se. Não tive escolha, mas vou trabalhar. Promodo. Cláudia suspirou, claramente aborrecida. Muito bem, esta noite é simples. Precisamos que cada item seja contado e registrado. A precisão é tudo. Se ficar para trás, está fora. Ela entregou a Sofia uma prancheta e virou-se sem dizer mais uma palavra. As horas passaram no armazém gelado. Sofia trabalhou com uma mão, equilibrando Tiago contra o ombro, sussurrando canções de embalar entre pilhas altas de caixas. Contou caixas de enlatados, verificou rótulos, anotou números. A sua caligrafia tremia, mas ela não parou. Às 2h, Tiago choramingou. Sofia sentou-se num caixote, embalou-o suavemente e depois voltou aos números. A sua respiração era visível no ar frio, os dedos dormentes, mas a determinação mantinha-a em movimento. Ao amanhecer, entregou a prancheta, cada linha preenchida, sem atalhos. Cláudia examinou-a. Vamos rever. Pode ir. Sofia assentiu, a exaustão pesada nos seus ossos.
segurou Tiago com mais força e saiu para a luz pálida da manhã. Enquanto isso, no topo da cidade, Ricardo Diniz recebeu o primeiro relatório. Viu o nome de Sofia na parte inferior, ao lado de filas de anotações manuscritas. Algo naquilo o cativou. A disciplina, o esforço em cada número. Fechou a pasta devagar. Vamos ver até onde ela vai, ele murmurou para si mesmo. E pela primeira vez em anos, o bilionário permitiu que um brilho de curiosidade substituísse a sua distância habitual. Noite seguinte, Sofia sentou-se no seu apartamento a embalar Tiago para dormir. Os seus pequenos dedos agarravam o seu camisola enquanto o radiador rangia fracamente no canto. O seu telemóvel vibrou, número desconhecido. Ela hesitou e atendeu suavemente. Olá, uma voz calma e firme respondeu. Sofia Oliveira, é o Ricardo Diniz. Ela prendeu a respiração. Li o seu relatório, Ricardo continuou. Trabalhou o turno inteiro com uma criança nos braços e ainda assim apresentou números exatos. Isso não é comum. Não queria quebrar regras. Eu não tinha mais ninguém para ficar com o Tiago. Silêncio por um momento, depois o tom dele suavizou. Não se desculpe por ser mãe. Pode encontrar-me amanhã. 10 da manhã. Torre Diniz. Quero falar consigo diretamente. Sofia apertou o celomóvel. Amanhã? Sim. Estarei lá. Na manhã seguinte, Sofia embrulhou Tiago num cobertor limpo, abotoou o seu casaco de segunda mão e apanhou o autocarro para o centro da cidade. A Torre Diniz erguia-se como aço e vidro contra o horizonte de Lisboa. Lá dentro, o átrio zumbia com uma eficiência silenciosa. Chão de mármore, balcões de segurança, funcionários em fatos elegantes. Sofia sentiu-se pequena. Sofia Oliveira? Perguntou a recepcionista. O Sr. Diniz está à sua espera. Ela foi conduzida a um elevador privado. Quando as portas se abriram, Ricardo Diniz já estava à espera. Sofia, Sr. Diniz, obrigada por me receber. Ele abanou a cabeça. Não, obrigado por me mostrar o que é a integridade quando ninguém está a ver. Sofia piscou os olhos, sem saber como responder. Ricardo gesticulou para o seu escritório. Entre. Vamos falar sobre do que é realmente capaz. E com isso, a porta fechou-se atrás deles, marcando o primeiro verdadeiro ponto de viragem. Sofia já não era invisível. Até agora, quem é o seu personagem favorito nesta história? O que faria no lugar da Sofia? Deixe o seu comentário abaixo. Sofia mal dormiu. Relembrava as palavras de Ricardo, o modo como o seu tom não transmitia pena, apenas respeito. Na manhã seguinte, voltou à Torre Diniz para o que parecia ser o dia mais importante da sua vida. Cláudia Vasconcelos esperava no 14º andar, com os braços cruzados e os lábios apertados. Siga-me, ela disse sem a cumprimentar. Sofia empurrou o carrinho de Tiago enquanto Cláudia a guiava por um labirinto de corredores de vidro para um espaço mais frio e escuro, o armazém da fundação. Será responsável pelo inventário de hoje à noite. Cada unidade registrada, cada discrepância assinalada, sem erros. E mais uma coisa. Os olhos de Cláudia piscaram para Tiago. As crianças são uma distração. Dê um jeito. O rosto de Sofia ardeu, mas ela engoliu a resposta. Inclinou-se sobre Tiago e sussurrou. Vamos conseguir, está bem? A sua pequena mão agarrou o dedo dela como uma promessa. O turno estendeu-se pela noite. Sofia moveu-se entre as prateleiras, a contar caixas, a anotar números, a verificar rótulos. A princípio, tudo batia certo, mas por volta da meia-noite, ela parou no corredor de trás. Uma palete marcada Leite em Pó, Centros Comunitários, estava embalada e selada, mas os rótulos por baixo contavam outra história. Distribuição VIP, clientes privados. O seu estômago revirou-se. Sofia folheou a lista de inventário. Os números não batiam certo. Caixas inteiras de leite em pó
tinham sido reatribuídas, desviadas das mesmas famílias que a fundação devia servir. Tiago mexeu-se no carrinho, a resmungar. Sofia acalmou-o suavemente, o seu lápis a tremer na mão. Ela sabia o que aquilo significava. Alguém lá dentro tinha alterado os registros deliberadamente. Com o coração a bater, tirou uma folha em branco da prancheta e começou a escrever as suas próprias notas. Carimbos de tempo, códigos de produto, discrepâncias exatas. Sussurrou para si mesma. Se não o registrar hoje à noite, não haverá prova amanhã. Ao amanhecer, entregou a sua folha de inventário a Cláudia, que mal olhou para ela antes de a atirar para uma secretária. E estas? Sofia perguntou, segurando as notas extras que tinha feito. Os olhos de Cláudia endureceram. Desnecessárias. Não precisamos que os funcionários inventem problemas. Faça o seu trabalho e mantenha-se no seu lugar, Sra. Oliveira. Sofia apertou a sua mão nos papéis. Queria argumentar, mas Tiago soltou uma pequena tosse que a desconcentrou. Dobrou as notas com cuidado, meteu-as na sua bolsa e não disse nada. Mas naquele silêncio, um fogo acendeu-se dentro dela. Ela não iria ignorar o que tinha visto. E suspeitava, Ricardo Diniz também não. A coragem da Sofia é inspiradora. Já alguma vez teve de defender a verdade quando ninguém acreditava em si? Conte-nos a sua história. Sua história nos comentários. Na manhã seguinte, Sofia entrou no átrio do escritório da fundação com Tiago, com olheiras escuras sob os olhos e as notas dobradas escondidas na sua mala. Não as percas, não as deixes desaparecer, ela repetia a si mesma. Cláudia esperava. Os seus calcanhares batiam no chão em cliques nítidos e impacientes. Sra. Oliveira, o meu escritório, agora! Sofia seguiu, com o coração a bater. Tiago choramingou suavemente no carrinho. Dentro do escritório, Cláudia fechou a porta com força. Vamos esclarecer uma coisa, Cláudia disse, a sua voz baixa e controlada. Está aqui em período experimental. Não é uma investigadora. Não é direção. Está aqui para fazer o que lhe dizemos. Sofia enrijeceu. Eu só relatei o que vi. As contas não batem certo. Cláudia inclinou-se para a frente, os olhos a brilhar. Acha que é a primeira pessoa desesperada que tenta arranjar confusão para ter atenção? Não temos tempo para histórias. Se quer manter este emprego, mantenha a cabeça baixa ou acabamos com isto agora mesmo. Tiago tossiu, um som fino e áspero que apertou o peito de Sofia. Ela inclinou-se rapidamente para verificar a testa dele. Estava quente, demasiado quente. A voz de Cláudia voltou a soar, mais aguda. Estamos entendidas? Sofia ergueu o olhar, o seu rosto pálido, mas firme. Entendidas, ela disse calmamente. Empurrou o carrinho de Tiago para fora do escritório, sem dizer mais uma palavra. Naquela noite a febre de Tiago subiu. Sofia embalou-o nos seus braços dentro do brilho branco e duro da sala de espera do hospital público. A cadeira de plástico enterrava-se nas suas costas, mas ela não se mexeu. No banco ao lado dela, as notas dobradas estavam debaixo da sua mão. Ela não as tinha largado. Aguenta, meu amor, ela sussurrou. Aguenta. Ela não viu Ricardo Diniz entrar, até que a sua figura alta bloqueou a luz fluorescente acima dela. Estava vestido de forma simples, sem comitiva, sem fato, apenas uma camisola escura. Os seus olhos desceram para o monte de papéis no seu colo. Trouxe o seu trabalho para aqui? Ele perguntou, calmo, mas espantado. A garganta de Sofia apertou. Se eu não mantiver um registro, desaparecerá de manhã. Ricardo estendeu a mão, levantando cuidadosamente uma das páginas. A sua mandíbula apertou-se ao examinar os números, os códigos incompatíveis, os envios desviados. Quando olhou de volta para ela, a sua voz tinha mudado. Sra. Oliveira, isto não é ruído. Isto é evidência. Sofia segurou Tiago com mais força, a sua voz a quebrar. Não quero caridade. Só quero que a verdade valha alguma coisa. Pela primeira vez,
Ricardo Diniz, o homem que construiu impérios. Sentou-se ao lado dela numa cadeira de plástico dura na sala de espera de um hospital. E ele não desviou o olhar. A atitude de Ricardo mostra um lado diferente da sua personalidade. O que o Sr. Diniz deveria fazer a seguir? O que faria para ajudar a Sofia? O zumbido das máquinas do hospital preencheu o silêncio. Sofia sentou-se com Tiago a dormir de forma agitada contra o seu peito. Em frente a ela, Ricardo estudou as notas amassadas como se fossem plantas para um mundo escondido. Estes carregamentos não foram apenas mal contados, foram redirecionados. Sofia encontrou os seus olhos. Pensei que estava a ficar louca, mas os números não mentem. Ele pousou os papéis cuidadosamente. Depois, inclinou-se para a frente. Quem mais viu isto? Os seus dedos apertaram-se protetoramente sobre as notas. Ninguém. A Cláudia disse-me para largar o assunto. Disse que eu estava apenas a arranjar problemas. Ricardo exalou lentamente. Fez a coisa certa, Sofia, e não vai enfrentar isto sozinha. Sofia piscou os olhos, incerta de ter ouvido corretamente. O senhor acredita em mim? Seria um tolo se não o fizesse. Ele disse, a voz firme agora. Estas notas são mais limpas do que metade dos relatórios que o meu diretor assina. E tinha todos os motivos para ficar em silêncio. Mas ainda assim, anotou tudo. Se eu continuar a insistir, vou perder este emprego. Não vai perdê-lo. Ricardo interrompeu o seu tom final. Não vou deixar que isso aconteça. As palavras pairaram no ar, mais fortes do que qualquer contrato. Sofia olhou para Tiago, que se mexeu suavemente, e depois para Ricardo. Por que está a fazer isto? Os seus olhos detiveram-se no bebê antes de se encontrarem com os dela. Por que construí esta fundação para proteger crianças como ele? E em algum momento deixei que as pessoas a transformassem num negócio. Você acabou de me lembrar do que ela devia defender. Pela primeira vez, Sofia sentiu algo mudar. Não era resgate, não era caridade. Era parceria. Ricardo levantou-se. Descanse um pouco esta noite. Amanhã quero que me traga estas notas diretamente. Vamos começar por aí. Sofia hesitou. E se a Cláudia descobrir? A sua expressão endureceu. Então a Cláudia terá de me responder. As luzes fluorescentes zumbiram. Sofia sentou-se em silêncio atordoado, enquanto Ricardo se dirigia para as portas do hospital, os seus ombros alinhados com decisão. Pela primeira vez, a luta já não parecia ser só dela. Na manhã seguinte, Sofia entrou no armazém, com a garrafa de Tiago na mala e as notas escondidas no seu casaco. As palavras de Ricardo ecoavam na sua cabeça. Não vai enfrentar isto sozinha. Mas no momento em que entrou, o ar parecia diferente. As conversas cessaram. Os olhos seguiram-na. E depois, Cláudia apareceu. Sofia. Cláudia disse, o seu tom profissional à superfície, mas com veneno por baixo. O meu escritório. Agora. O pulso de Sofia acelerou. Lá dentro, as persianas estavam fechadas. Acha que é esperta, não é? Os lábios de Cláudia curvaram-se num sorriso frio. Primeira semana em período experimental. E já anda a intrometer-se em áreas que não lhe dizem respeito. Sofia manteve a voz firme. Fui solicitada a registrar o que vi. Foi só o que fiz. Cláudia inclinou-se para a frente. Se valoriza esta oportunidade, vai parar. Agora mesmo. Não se reporte fora da sua cadeia de comando. Não fale diretamente com os executivos. E certamente não apareça em hospitais com notas mal acabadas, a agitá-las como se fossem provas. O coração de Sofia batia com força. Ela sabe sobre a noite passada. Eu só estava a fazer o meu trabalho. Os olhos de Cláudia estreitaram-se. O seu trabalho é o que eu lhe digo que é. O meu trabalho é garantir que as famílias certas recebam os suprimentos de que precisam. Se há um problema no sistema, não posso ignorá-lo. O sorriso de Cláudia desapareceu. É dispensável, Sofia. Não se esqueça disso. As palavras atingiram-na como um tapa, mas Sofia recusou-se a recuar. Se sou dispensável, por que tem tanto medo de mim?
O rosto de Cláudia endureceu. Saia! Sofia virou-se para sair. Mas antes que a porta se fechasse, ela viu Cláudia a pegar no seu telemóvel, a marcar rapidamente. Naquela noite, Sofia sentou-se no sofá. Sabia que Cláudia não tinha acabado. Do outro lado da cidade, na Torre Diniz, Ricardo estava sozinho. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Sofia. Ela confrontou-me hoje. Ela sabe que o senhor viu as minhas notas. A mandíbula de Ricardo apertou-se. Então vamos agir mais rápido. Amanhã, traga tudo diretamente para mim. A partir de agora, sem desvios, sem intermediários. Só nós. Sofia olhou para o rosto adormecido de Tiago e sussurrou. Já não estamos sozinhos. As linhas de batalha tinham sido traçadas. A luta pela verdade raramente é fácil. Já alguma vez teve que enfrentar alguém poderoso para fazer a coisa certa? Conte-nos a sua história. Na manhã seguinte, Lisboa estava cinzenta e a chuva salpicava o vidro da Torre Diniz. Sofia entrou no edifício, o seu velho casaco úmido, mas ela agarrou o caderno com força. Ricardo encontrou-a no seu escritório. Sente-se, ele disse. Sofia pousou o caderno na secretária. Ricardo folheou as páginas. A sua expressão mudou de focada para zangada. A Cláudia pode enterrar um relatório oficial, ele disse, mas não pode apagar a sua caligrafia. Ela sabe que eu tenho estas notas. Então precisamos de um aliado por dentro, Ricardo respondeu. Alguém que entenda o sistema, mas que esteja fora do círculo de controlo da Cláudia. O Dr. Miguel Almeida. Ele é um jovem médico que trabalhava com a equipe de pesquisa médica da Fundação. Ele deve-me um favor. Acredito que ele ouvirá a verdade. Sofia hesitou. Se o recrutarmos, ele também se torna um alvo. Não há caminho fácil. Ricardo disse, encontrando os seus olhos. Mas se ficarmos em silêncio, centenas de crianças ficam sem leite. Está disposta a correr esse risco? Sofia apertou o caderno, lembrando-se do rosto de Tiago. Corri um risco no momento em que publiquei o meu pedido de trabalho. Naquela tarde, num café perto do hospital, Ricardo apresentou Sofia ao Dr. Miguel Almeida. Precisamos da sua ajuda. Isto não é pouca coisa. Sofia empurrou uma cópia de uma das suas notas. Miguel leu devagar, a sua testa enrugando-se. Meu Deus, ele exalou. Eu suspeitava de algo porque tivemos casos pediátricos estranhos. Bebês subnutridos a chegar, apesar das alegações da Fundação de Distribuição de Leite em Pó adequada. Agora vejo por quê. Miguel olhou para cima. Se a Cláudia está por trás disto, precisamos de prova eletrônica. Posso aceder aos registros de envio, mas vou precisar de uma razão plausível para não ser sinalizado. Ricardo colocou a mão na mesa, o seu olhar duro. Ela não está a agir sozinha. Alguém no sistema está a ajudá-la. Encontramos essa pessoa, ou todo o seu trabalho não valeu de nada. O silêncio instalou-se. Sofia sentiu-o claramente. A luta tinha entrado numa nova fase. Já não era apenas uma batalha pessoal entre ela e Cláudia. Era uma rede escondida a ser exposta. Ela apertou o lápis e sussurrou. Se não começarmos hoje, não haverá vestígios amanhã. Miguel assentiu. Tudo bem. Esta noite eu arranjo o acesso. Ricardo olhou para ambos. A partir de agora, somos uma equipa. A Cláudia não verá o nosso próximo passo. O zumbido das luzes do hospital era fraco enquanto a noite se instalava sobre Lisboa. Sofia sentou-se na ala pediátrica, com o seu bebê Tiago a dormir contra o seu peito. Em frente a ela, o Dr. Miguel Almeida ajustou os óculos, abrindo um laptop fino. Ricardo estava junto à janela. Esta noite descobrimos se as notas da Sofia correspondem ao que o sistema tentou enterrar. Os dedos de Miguel moveram-se rapidamente, a puxar registros de transporte. No início, o ecrã mostrava filas limpas de envios. Tudo parecia certo. Demasiado certo. Isto não bate com o que eu vi. As datas não coincidem. Miguel assentiu, porque alguém as limpou. Mas olhe aqui. Ele destacou dados residuais.
Os registros originais foram substituídos e quem o fez não foi suficientemente cuidadoso. Há fragmentos deixados para trás. Ricardo inclinou-se mais perto. Pode recuperá-los? Sim, Miguel disse. Mas significa violar um acesso mais profundo. Se eles notarem, não será apenas a Cláudia a vir atrás de nós. Será o departamento jurídico. A voz de Sofia cortou a tensão. Se pararmos agora, mais mães ficarão sem leite em pó, como eu fiquei. Isso é pior do que qualquer risco que corramos esta noite. Por um longo momento, Ricardo não se mexeu. Então ele colocou a mão na secretária. Faça-o. O ecrã piscou. Filas de dados mudaram. E de repente bandeiras vermelhas apareceram. Dezenas de envios marcados para centros comunitários, mas redirecionados para instalações de cuidados privados. A mesma data. As mesmas assinaturas. A mandíbula de Ricardo apertou-se. A minha assinatura. Falsificada. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas. Não por si mesma, mas pelas crianças a quem esses carregamentos nunca chegaram. É a prova, é o que precisávamos. Miguel salvou cópias para uma unidade encriptada e fechou o laptop. Isto vai aguentar-se perante o conselho. Mas preparem-se. A Cláudia não vai ficar calada. Ela saberá que alguém andou a escavar no sistema. Como se por acaso o telemóvel de Ricardo vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Pare de escavar, ou a rapariga perde o seu lugar amanhã. Último aviso. Ele mostrou-a a Sofia. O seu rosto ficou pálido, mas a sua voz manteve-se firme. Ela acha que as ameaças me farão desistir, mas não vou, não enquanto o Tiago ainda precisar de mim. Ricardo olhou para ela. Então amanhã levaremos isto para a sala de reuniões do conselho. Não mais sombras. A chuva lá fora ficou mais forte, riscando as janelas do hospital. Sofia segurou Tiago mais perto, sussurrando suavemente contra o seu cabelo. Pela primeira vez, ela sentiu-se não apenas como uma mãe desesperada a lutar sozinha, mas como parte de algo maior. Algo que finalmente poderia virar a maré. A batalha pela verdade exige aliados. Você já encontrou um aliado inesperado na sua vida? Conte-nos a sua história. Na manhã seguinte, a torre da Fundação Diniz pairava sobre o horizonte de Lisboa. Na sala de reuniões, Cláudia Vasconcelos estava de pé, confiante. Antes de começarmos, ela disse, gostaria de abordar uma perturbação recente. Uma trabalhadora em período experimental, Sofia Oliveira, fez falsas alegações sobre as nossas cadeias de suprimento. Recomendo a sua demissão imediata. Sofia sentou-se na ponta mais distante, a agarrar o seu caderno. Ao seu lado, Ricardo entrou com uma calma que silenciou a sala. Ele colocou uma pasta fina na mesa. Antes de qualquer pessoa votar, Ricardo disse, o seu tom suficientemente afiado para cortar o ar, precisam de ver o que eu vi. O sorriso de Cláudia vacilou. O Dr. Miguel Almeida ligou o seu laptop ao projetor. Ecrãs acenderam-se pela sala, mostrando registros de envios, registros sobrescritos e, finalmente, as assinaturas falsificadas. Ouvem-se murmúrios. A voz de Ricardo baixou. Esta é a minha assinatura, usada para desviar carregamentos de leite em pó infantil destinados a centros comunitários para hospitais privados com clientes VIP. Cada falsificação aponta para o mesmo escritório. Todos os olhos se viraram para Cláudia. Isto poderia ter sido fabricado por qualquer pessoa, ela ripostou. Porque confiar na palavra de uma mãe solteira desesperada em vez de anos de integridade profissional? O coração de Sofia martelou, mas ela levantou-se. A sua voz, embora baixa, carregava peso. Não pedi piedade, pedi um trabalho. Quando encontrei números que não batiam certo, anotei-os. Porque se ninguém o fizer, a verdade desaparece. Um silêncio tomou conta da sala. Cláudia inclinou-se para a frente, o seu tom frio. Mesmo que seja verdade, expor isto danifica a reputação da fundação. Não podemos permitir um escândalo. A mão de Ricardo bateu na mesa.
O escândalo é deixar crianças com fome enquanto os executivos lucram. O escândalo é o silêncio. Pela primeira vez, a máscara de Cláudia caiu. Um brilho de pânico cruzou os seus olhos. Se for atrás disto, não irei sozinha, ela disse, como se a ameaça de arrastar Ricardo para o lamaçal fosse a sua última jogada. Ricardo encontrou o seu olhar, inabalável. Então ambos enfrentaremos a verdade, mas um de nós sairá com a integridade intacta. A luta tinha acabado de começar. A coragem da Sofia e do Ricardo é um exemplo para todos nós. Qual foi o momento mais inspirador desta história para si? Cláudia ficou de pé, a voz afiada. Acha que pode culpar-me por tudo isto? Se eu cair, levarei metade deste conselho comigo. Quer mesmo ver a fundação a arder? A fundação não me pertence, Ricardo disse, o seu tom firme. Ela pertence às famílias que serve. E se for preciso fogo para queimar a corrupção, que assim seja. Cláudia virou-se, os olhos estreitando-se para Sofia. E você? Acha que é uma heroína? É apenas uma mulher que nem conseguia alimentar o seu próprio filho. Sem este circo, ninguém aqui saberia o seu nome. O peito de Sofia apertou, mas ela forçou-se a encontrar o olhar de Cláudia. A sua voz tremeu, mas as palavras saíram claras. Tem razão, ninguém sabia o meu nome, mas a fome do meu bebê é real. E também são os bebés que a senhora rejeitou por lucro. Se dizer a verdade me torna inconveniente, então continuarei a ser inconveniente. O conselho ficou em silêncio. Um homem pigarreou. Precisamos de tempo para rever estas alegações. Cláudia agarrou o momento. Exato. Enquanto investigamos, Sofia deve ser retirada das suas funções, com efeito imediato. Uma moção de concordância ecoou. Ricardo bateu a sua mão na mesa. Não, ela fica. Mas o presidente do conselho levantou uma mão. Senhor Diniz, o procedimento exige a suspensão, enquanto se aguarda a revisão, com efeito a partir de hoje. Sofia sentiu seu estômago afundar. A chuva borrou o horizonte. Ricardo virou-se para ela, mas Sofia abanou a cabeça. Tudo bem, ela sussurrou. Sabíamos que não seria fácil. Enquanto a segurança se aproximava, Cláudia permitiu-se um sorriso fino. As portas de vidro da sala de reuniões fecharam-se atrás de Sofia, deixando Ricardo a enfrentar uma sala dividida pelo medo e pela ambição. No corredor, Sofia abraçou Tiago com mais força. A chuva batia nas janelas como um tambor. Ela sussurrou no cabelo do seu bebê, a sua voz firme apesar da dor no peito. Eles podem tirar-nos o emprego, podem fechar as portas, mas não podem apagar a verdade. E com cada palavra, ela prometeu a si mesma que esta luta não tinha acabado. A chuva não parou quando Ricardo deixou a sala de reuniões. Dentro, Cláudia agiu rapidamente, sussurrando com os aliados. Mas Ricardo não tinha terminado. Ele entrou no seu escritório privado, onde Sofia esperava. Ela olhou para cima, esperando a derrota. Em vez disso, os olhos de Ricardo ardiam de resolução. Eles pensam que a silenciaram. Mas amanhã, a verdade fala mais alto do que qualquer suspensão. Eles não querem ouvir, Sofia disse. Só se importam com a reputação. Então vamos levá-la para onde a reputação mais importa, Ricardo respondeu. Ele tirou uma pasta fina do seu cofre. O conselho quer silêncio. O público quer justiça. Arriscaria o nome da fundação? A fundação não é minha, Sofia. Ela pertence a cada mãe que faz fila para a comida, a cada criança que espera por leite em pó que nunca chega. Se expor isto me custar tudo, que assim seja. Miguel inclinou-se, baixando a voz. Conheço uma auditora independente, íntegra, confiável. Se lhe dermos esta prova antes que o conselho a enterre, ainda temos uma chance. Façam-no, Sofia disse. Se esta é a única maneira de garantir que nenhuma mãe volte a enfrentar aquele frigorífico vazio, então façam-no. Tá. Na manhã seguinte, a tempestade lá fora tinha desaparecido, mas a tensão dentro da Torre Diniz só tinha aumentado. O conselho reuniu-se para o que acreditavam ser a demissão final de Sofia. Cláudia entrou radiante de confiança.
Esta fundação não pode ser colocada em risco por acusações fabricadas. Eu proponho a demissão permanente. Mas antes que o martelo batesse, as portas pesadas abriram-se. Ricardo entrou, ladeado por Sofia e o Dr. Miguel Almeida. Na sua mão estava a pasta. Antes de votarem, a verdade merece o seu momento. Ele colocou a pasta na mesa. A auditora independente avançou, escoltada por 2 advogados da fundação que Ricardo tinha chamado discretamente na noite anterior. Ela abriu os arquivos, o seu tom profissional cortando a confiança de Cláudia. Estas assinaturas são indiscutivelmente falsificadas. Os carregamentos redirecionados representam um desvio sistemático de recursos. O conselho irrompeu em murmúrios. O rosto de Cláudia empalideceu. Isto é uma emboscada? Ricardo cortou-a. Não, isto é responsabilidade. Sofia avançou, a sua voz a tremer, mas resoluta. Eu não estava a pedir caridade, estava a pedir trabalho. E quando vi crianças a serem negadas do que precisavam, anotei-o, porque alguém tinha de o fazer. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que um trovão. Pela primeira vez, Cláudia não tinha palavras. Senhora Vasconcelos, um membro do conselho disse, como explica as assinaturas falsificadas? Cláudia endireitou o casaco. Isto é um ataque coordenado. Uma mãe desesperada e um CEO sentimental conspiraram para me pintar como uma vilã. As suas palavras soaram falsas, demasiado afiadas, demasiado defensivas. Os únicos que beneficiam do seu esquema, Ricardo disse, são os hospitais privados que pagam por carregamentos prioritários, enquanto as prateleiras da comunidade ficam vazias. E eu não vou permitir que isso continue. A auditora fechou a sua pasta com um estalo. A evidência é conclusiva. A senhora Vasconcelos desviou intencionalmente suprimentos essenciais e falsificou registros. Um choque espalhou-se pela sala. Lei federal! Um sussurrou. A imprensa vai destruir-nos, outro murmurou. O rosto de Cláudia esmaeceu. Se me removerem, eu vou a público com tudo. As doações, os acordos de bastidores. Farei com que todos vocês caiam comigo. Sofia avançou. Já o fez, não com as suas palavras, mas com as suas escolhas. Deixou a ganância importar mais do que as crianças. A sala ficou imóvel. Até Cláudia não encontrou uma resposta. O presidente do conselho falou por fim. Com efeito imediato, Cláudia Vasconcelos está demitida da sua posição. Aconselhamento jurídico determinará os próximos passos em relação à sua acusação. 2 seguranças entraram. A fachada de Cláudia desmoronou. Ela lutou, lançando acusações. Estão a cometer um erro. Ela não é ninguém. Ele está cego pela pena. Mas a sua voz desvaneceu-se à medida que as portas se fechavam atrás dela. O silêncio permaneceu. Sofia quase se ajoelhou, mas Ricardo segurou o seu cotovelo, a estabilizando. Letiela olhou para ele, as lágrimas a ameaçar cair. Cumpriu a sua promessa. Ela sussurrou. Não, nós cumprimos juntos, ele disse. O conselho sentou-se em silêncio. Mas pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu que a fundação podia respirar novamente. E para Sofia, segurando Tiago perto, foi o primeiro momento em que ela se permitiu acreditar em algo que quase tinha esquecido. Esperança. O sol da manhã cortou as nuvens sobre Lisboa, lançando um brilho mais quente do que Sofia sentia há meses. Ela estava na janela do seu apartamento com o bebê Tiago nos braços. A sua pequena mão tocou as caixas coloridas na prateleira. Sofia beijou o topo da sua cabeça. Uma batida na porta. Sofia abriu-a para encontrar Ricardo Diniz, com um modesto ramo de margaridas e um pequeno cobertor de malha. Pensei que ele precisasse disto mais do que eu, Ricardo disse entregando o cobertor. O seu sorriso era mais suave do que ela alguma vez tinha visto. Está cheio de surpresas. Sofia riu suavemente. Ricardo hesitou. Passei anos a construir casas para os outros e nunca percebi que me faltava a minha própria. Sofia, talvez possamos mudar isso.
juntos. Ela olhou para ele, o homem que já foi um nome distante nas manchetes, agora a estar à sua porta como um vizinho comum. Os seus olhos suavizaram. Talvez possamos. Tiago puxou a gravata de Ricardo, atraindo-o para mais perto. Os três riram, o som a preencher o apartamento com uma leveza que parecia um lar. Um ano depois, a Fundação Diniz revelou o seu mais novo projeto, o quarto de Tiago, um centro de distribuição dedicado a fornecer leite em pó e nutrição para bebés em toda a cidade. As câmaras flashavam, a imprensa fazia perguntas, mas o foco permaneceu nas famílias que entravam pelas portas, recebidas com dignidade e calor. Ricardo estava ao lado de Sofia, as suas mãos tocando-se até se entrelaçarem. Sofia segurava Tiago, agora mais forte e com um sorriso tímido para a multidão. A fita foi cortada, aplausos irromperam, e o momento cristalizou-se em algo maior do que a vitória. Era uma promessa. A voz de fundo fechou a história, como se ecoasse do coração de cada mãe que já tinha enfrentado um frigorífico vazio. Uma publicação desesperada por trabalho alcançou mais longe do que Sofia poderia ter imaginado. Trouxe justiça, trouxe mudança e trouxe amor, construído não em caridade, mas em confiança, justiça e na coragem de começar de novo. Porque a verdadeira felicidade não é encontrada, é construída em conjunto. Obrigado por ficar conosco até o fim da jornada de Sofia e Ricardo. Se esta história tocou o seu coração, por favor, clique em gosto e subscreva ao nosso canal. Todos os dias, trazemos-lhe histórias emocionais e poderosas que inspiram esperança, amor e segundas chances. Não perca a próxima!